Boa noite. Hoje iremos apresentar um trabalho sobre inteligência artificial na segurança pública. Pode passar. Vai de acordo mais com a base da segurança pública, como citado, né? E hoje em dia é muito comum, né, se ver a IA, né, atuando em várias áreas, como por exemplo, né, a segurança pública aqui citado. E ela tem sido cada vez mais usada também, né, para auxiliar nas áreas de investigações e prevenir crimes, por exemplo, né, os policiais, né, que eles podem utilizar essas ferramentas para ter a inteligência artificial para analisar, por exemplo, os dados, né, e impedir os crimes e identificar padrões, né, com a ajuda de prevenir e, e tomar, né, medidas preventivas. Pode passar. E aqui citado, vou citar algumas estratégias, né, de estudo e análise, né, da IA na segurança pública. Em uma delas, né, vamos aprofundar também a compreensão a respeito do objeto de estudo em questão. Foram retiradas algumas informações, né, de fontes online, incluindo sites, vídeos, assistidos ao longo, né, da etapa do curso. No decorrer dos estudos, foi possível utilizar-se de ferramentas atualizadas, né, no suporte e intercalação das informações na montagem da pesquisa e do trabalho. Pode ser visto também, por exemplo, o ChatGPT, né, que, utilizado com sabedoria, pode estar no aprendizado e construção de potenciais inovações. Pode passar. Dedicada, né? Primeiramente, eu vou dizer aqui mais da minha parte, que é na IA nos trânsitos. Bora lá. A IA, como todos já sabem, né, ele desempenha um papel muito importante, né, no trânsito, né, transformando a maneira, né, como nós deslocamos e melhorando a segurança, eficiência e conveniência. Atualmente, a IA está sendo aplicada em diversas esferas da vida cotidiana, desde a otimização de processos até a tomada de decisões estratégicas em empresas. Não poderia ser diferente na área do trânsito, né? Segundo o relatório mundial de segurança e, né, milhões de pessoas, né, morreram, né, em decorrência do trânsito no ano passado e em todo o mundo, né? Por esse motivo, os sinistros, né, de trânsito representam uma preocupação global. Reduzir esses números, a IA ela emerge, né, como uma ferramenta essencial, oferecendo soluções inovadoras, tem o potencial de diminuir pelo menos um pouco, significativamente, a incidência desses casos, né, de sinistros em vias urbanas e rurais, né? Vou citar alguns, né, desses benefícios que pode trazer, né, a IA nessa área, né, do trânsito, nesse lugar, como, por exemplo, o tráfego inteligente, né, que são sistemas de IA que são usados para analisar, né, os dados do tráfego em tempo real. Temos também a segurança viária, né, que a IA é aplicada no desenvolvimento de sistemas avançados ao motorista, né, que ajuda a evitar colisões, identificar pedestres e ciclistas. Temos a navegação de roteamento, né, aplicação de navegação que utiliza o IA para calcular rotas mais eficientes, levando em consideração questões de tráfego em tempo real. Temos também a gestão de frota, né, que empresas que gerenciam frota de veículos utilizam a IA para otimizar rotas, programar manutenções e monitorar o comportamento dos motoristas para melhorar a segurança, né, e eficiência operacional. E aqui, por último, temos aqui a regulação e política pública, né, que os governos eles usam a IA para analisar grandes conjuntos de dados e tomar decisões informativas, né, sobre políticas de transporte, planejamento urbano e infraestrutura viária. Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos agora apresentar o trabalho sobre IA. Vim aqui para falar sobre um resumo da importância da IA nas praias. Um exemplo bem recente que nós temos foi de um fato que aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 1/5/2024, o desaparecimento do jovem Davi, que os pais deixaram eles brincando na praia e do nada ele desapareceu. Uns falam que ele estava com os turistas, os pais falam que ele estava perto da barraquinha e provavelmente com o uso das IAs na praia, isso vai ajudar muito a diminuir o índice de sequestro infantis, vai ajudar a diminuir o índice de assalto nas praias devido ao reconhecimento facial. Também em Tóquio já está sendo estudado as boias que conseguem identificar a corrente de retorno, que lá nesse país, 60% das mortes por afogamento é devido a essa corrente de retorno. Então, com essas boias, consegue emitir um sinal para os salva-vidas, diminuindo bastante o índice
o índice de afogamento em Tóquio. E a parte que eu não acho muito legal das IAs é que vai tirar bastante a privacidade, né, das pessoas de tomar banho em trajes íntimos, ser observadas por outras pessoas. Então a gente tem que ter também muito cuidado ao falar disso, ao se tratar das IAs, porque tem muito benefício, mas também tem um lado que expõe muito a nossa privacidade em si, seja seja em praias, seja em trânsito, seja em tudo. Boa noite, meu nome é Vitor Hugo, em que é apresentar, né, a IA na polícia em geral, na polícia civil, militar, e no caso tem um GPS inteligente, né, e também tem o que muitas polícias estão usando hoje em dia, né, que é o reconhecimento facial. Por exemplo, tem na praia de Copacabana, que no Réveillon foi usado, e prendeu muitos meliantes, né, e fazia assalto, né, nas praias de Copacabana, e com esse, né, essa IA, né, de reconhecimento facial, deu para prevenir muitos assaltos, e foi muito aplaudido pela população. E também tem o Brad Paul, né, que estão querendo ir para previsão de crimes, que ele utiliza algoritmos de aprendizado de uma máquina para analisar relatórios de crimes, né? E muitos departamentos de polícia vai usar, né? Ainda não está no Brasil ainda, somente nos Estados Unidos. Mas a polícia brasileira, né, pode usar também esse tipo de IA, que é o Brad Paul, né? Boa noite a todos. Meu nome é Washington Rodrigues. Vou falar sobre a IA na segurança pública, atuando no Corpo de Bombeiros, né? Onde foi realizado pelo Instituto de Pesquisa Nacional de Padrões em Tecnologia, do NIST, com a Universidade de Hong Kong, um sistema interligado com a inteligência artificial, onde auxilia os bombeiros em várias ocasiões críticas ao atendimento a incêndios. O sistema foi batizado como FlashNet, que por sua vez é uma rede de algoritmos que prevê mais que 92% com precisão em locais onde cada um desses, com seu real perigo de morte aos combatentes públicos e civis ao fogo, antes que deles chegarem nos mesmos. Um flash rover, ou seja, um fenômeno letal que ocorre quando a combustão de maneira instantânea, muito comum em incêndios de fábricas, edifícios, chamas ou locais fechados, é a causa mais preocupante de acidentes fatais com bombeiros e polícia nos Estados Unidos. Espera-se que no futuro sistemas como o FlashNet possam ser incorporados em dispositivos portáteis e com detectores instalados em edifícios, melhorando a segurança e eficiência no combate a incêndios. Além do FlashNet, existem outros avanços notáveis na área de combate a incêndios. Vou destacar um deles, robô bombeiros, onde pesquisadores estão desenvolvendo robôs especializados para operações de combate a incêndios. Esse robô pode entrar em áreas perigosas, avaliar risco e até mesmo extinguir pequenos focos de incêndio. Alguns modelos são equipados com câmeras, sensores térmicos e sistema de navegação autônomo. Materiais infuros. Os materiais de construção estão sendo projetados e serem mais resistentes ao fogo, incluindo tintas, filamentos e revestimentos que até a propagação das chamas. Esses avanços ajustam a proteger estruturas e prolongar o tempo de evacuação. Sistemas computacionais, modelos computacionais avançados que permitem simular o comportamento do fogo em diferentes cenários. Isso ajuda os bombeiros a planejar a estratégia de combate. Bom, primeiramente, olá a todos. Eu sou Mecaia Barbosa. Eu vou falar um pouco sobre a parte da questão do reconhecimento facial. Explicar um pouco sobre como é que funciona, já que é uma ferramenta que pode ser usada em tantas áreas, né? Por exemplo, a parte das praias, a polícia militar, civil, reconhecimento de possíveis suspeitos, até na prevenção de crimes.
E também até no aplicativo de banco e outras questões assim do dia a dia que a gente vê muito nisso aí. Bom, basicamente o reconhecimento facial ele consiste na captura de uma imagem do rosto de uma pessoa e dessa imagem ele é retirada a geometria do rosto, o formato do nariz, boca, olhos, até bochecha e testa, por exemplo. E então essa geometria é comparada com os dados presentes em um banco de dados para então assim procurar uma correspondência da, de um rosto do rosto em questão. É uma tecnologia realmente muito prática que ainda vai ser muito usada em muitas outras áreas além dessa, mas que também traz alguns perigos ou riscos, por assim dizer. Por exemplo, existem softwares de reconhecimento facial, ou não de reconhecimento, de deepfake, se não me engano esse é o termo, que basicamente ele imita o rosto de uma pessoa e faz você adquirir a aparência dessa pessoa. Então, por exemplo, você consegue se passar por outra pessoa, por exemplo, para invadir um banco de dados ou alguma coisa assim, um aplicativo de banco. É algo que muitos golpistas, inclusive, têm tentado fazer, às vezes com sucesso, às vezes não. Esses softwares de reconhecimento facial, muitas vezes precisam ser, vamos dizer assim, treinados. O problema é que quando você usa esses bancos de dados para treinar esses softwares de reconhecimento facial, quando o banco de dados em que está sendo usado é muito tendencioso, por assim dizer, existem problemas que acabam reforçando certos preconceitos, discriminações, o que a gente conhece, que é o que a gente conhece como discriminação algorítmica. E basicamente é quando o software ele toma uma atitude que chega a ser excludente para outras pessoas. Por exemplo, houve um caso, acho que em 2020, onde o Twitter ele estava tendo problema que ele não estava reconhecendo o rosto de pessoas não brancas, no caso negros, pardos, acho que pardos, sim. Uma coisa muito comum também, onde é possível ver o uso da IA, seria no caso de eventos climáticos, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo. Por exemplo, de acordo com um levantamento da Secretaria Nacional de Proteção e de Defesa Civil, 4.255 pessoas morreram em razão de desastres ambientais nos últimos 20 anos, isso só no Brasil. Bom, e para encerrar, né, temos algumas aqui reflexões finais em relação ao nosso trabalho, todo o conteúdo já dito, né, é que, na verdade, na vida que a gente leva, né, atualmente, essa inteligência artificial na área da segurança pública é uma temática que deve ser abordada com muita mais frequência devido à forma que isso afeta, né, toda a sociedade, né, pois hoje em dia, né, por conta dos problemas que acontecem, né, os crimes, né, a desigualdade mesmo, né, isso pode até ser, né, até a morte de uma pessoa pode até afetar demais, né, o país, dando uma má impressão até para outros lugares. Então, pegar a IA e conseguir transformar isso em algo diferente pode ser até como uma referência para outros países, né? Então, assim, é uma forma até mesmo de reerguer, né, a reputação que hoje o Brasil está tendo, né, e com isso a IA nessas áreas pode até mudar, né, o estilo de vida da população e por conta disso também as medidas devem ser, né, tomadas e mudadas, né, como infortúnios também devem ser acabados para não ter esses problemas, né. Então isso acaba infelizmente, né, expondo a muitos riscos, né. Querendo ou não, a IA ela tem com certeza as suas vantagens, mas temos que tomar cuidado, né, como isso pode acabar com a privacidade das pessoas, como dito anteriormente.